Não tenho cônjuge, quero ir estudar no Canadá. Eu consigo me manter estudando e trabalhando essas 20 horas semanais? Essa é uma pergunta muito comum, né, para aquelas pessoas que estão vindo para o Canadá e não são casadas. Muitas vezes, em um projeto Canadá, a gente fica falando, família, 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 né? Mas também tem as pessoas que são solteiras e desejam vir estudar no Canadá. Então, hoje aqui eu estou com a presença do nosso querido Atos, representante da Centennial College, que vai me ajudar a conversar com você, né, e te explicar como isso acaba funcionando na realidade, né? Como sempre aqui nos nossos vídeos, nós estamos passando também muito os nossos relatos, né? Não só uma coisa comercial, mas relatos do que acontece, na verdade, aqui no Canadá, para te ajudar a vir para cá da maneira mais bem preparada possível. Tudo bem, Grande Atos? Como é que você vai, meu amigo? Olá, grande Francisco. Tudo ótimo comigo. Um prazer estar com você. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Ajudar aí o pessoal que tem interesse de vir para aqui, para o Canadá, solteiro, né? Ou sozinho, né? É possível. É possível. É que o que acontece, Netos? A gente acaba muitas vezes fica falando dos direitos da família, né, e tudo mais, né, que né, uma grande parte das pessoas que realmente vêm para o Canadá estudar e trabalhar, elas vêm em família. Mas existem muitas pessoas que vêm para o Canadá solteira, e quando você é solteiro ou solteira e vem para cá estudar, por exemplo, na Centennial College, você tem direito a trabalhar 20 horas semanais. Né? E você pode estar perguntando, com essas 20 horas semanais, eu consigo me manter ou não consigo me manter? Eu acho que a melhor resposta seria depende, mas a gente vai entrar no X da questão, né, Atos? O porquê depende, né? Que cada um leva o estilo de vida que quiser e que puder, né? Tem pessoas que vivem aqui com uma fortuna, tem pessoas que vivem com orçamento apertadinho, né? São situações diferentes. Né? Então vamos lá conversar sobre essa situação, né, Atos? O que você acha, Atos? Para você ter uma ideia, o Atos ele é representante da Centennial College, que fica na cidade de Toronto, mas até a gente vai falar que essa é uma grande alternativa para quem quer economizar, porque a Centennial ela não fica na cidade de Toronto em si, ela fica ao lado, né, se assim podemos dizer, né, Atos, na cidade de Scarborough, que faz parte ali da Grande Toronto, né, mas ela não tem o custo de aluguel, né, que Toronto tem. Essa você acha uma maneira inteligente da pessoa trazer esse orçamento para dentro daquelas 20 horas semanais, Atos? Sem dúvida nenhuma, Francisco. Olha só, uma pessoa que está aqui no Canadá, que está fazendo um college, está fazendo o Centennial, por exemplo, vai poder estudar e trabalhar concomitantemente. Né? Então, são até 20 horas semanais. Tá? Se a gente levar em consideração o salário mínimo da província, que são 14 dólares e 25 centavos a hora, após a aplicação das taxas, a pessoa vai estar trabalhando aí com budget de cerca de $1.000, de repente até um pouquinho mais do que $1.000. Vamos supor mil Ó, eu dólares. vou fazer uma conta de padeiro aqui, tá Um legal? padeiro, Porque isso. o que acontece é que a questão do imposto vai depender muito, que na verdade a pessoa pode até receber dinheiro de volta Isso. depois, então assim, não vou levar em consideração o imposto, porque isso vai ter uma série de coisas que vão fazer com que esse valor mude. Tá? Se eu pegar 14 dólares e 25 e eu vou multiplicar por 20 horas por semana, né? E aí, no caso, eu vou colocar 4 semanas. O mês tem um pouquinho mais do que 4 semanas, né? Isso. Tem 2 dias a mais, mas vamos colocar aqui 4 semanas, fazer uma conta, né? Já que também não estou considerando imposto, né? E tal. Então, seriam 20 horas por semana, né? Vezes 4 semanas, 80 horas por mês. Acerta a minha conta, está, né? Que sou ruim Sim. de matemática. Mais ou menos aí 1.140 dólares por semana, mais ou menos, por mês, perdão, mais ou menos 1.100 dólares Isso. por isso salário mínimo, né, Atos? Lembrando Isso. que, assim, cidades como Vancouver, Toronto e tudo mais, não é muito comum que as pessoas ganhem salário mínimo exatamente por serem cidades em que o custo de vida é mais alto, né? Isso. Então, assim, trabalhando nessa perspectiva aí,
de pouco mais de $1.000, né? Se a pessoa ganhar um pouco mais que o salário mínimo também, $1.200, $1.300, que seja, eu acredito que o grande X da questão, Francisco, é estar buscando realmente alternativas aonde você pode estar economizando. A primeira você já falou, por exemplo, né? Um estudante que esteja fazendo um programa no Centennial College pode estar vivendo na região de Scarborough. Scarborough fica localizado no extremo leste da cidade de Toronto, faz parte da Grande Toronto, você consegue ter acesso a Scarborough através do transporte público, do subway, né, do metrô de Toronto, está cerca de 1 hora e 15 minutos do downtown de Toronto, dependendo do ponto que você esteja. E em Scarborough, o valor do aluguel chega a ser até 35% mais em conta, mais barato do que os valores praticados por exemplo, em Toronto, Downtown, Midtown ou Upper Town, né, que aí seria o centro da cidade, a parte mais próxima do lago, né, e a parte mais ao norte da cidade. Então, você já consegue ter um aluguel mais em conta. Abrindo um pouco do paralelo, né, Francisco, que a gente faz com a nossa própria jornada aqui no Canadá, eu, quando vim para o Canadá, eu fui sozinho, tá? Então, eu me recordo, 2 meses numa casa de família, porque meu inglês era muito rudimentar naquela época, então, essa coisa de ficar numa casa de família por 2 meses me ajudou a desenvolver um pouco mais o idioma, me ambientar com a cidade, e quando me senti pronto, eu consegui alugar um apartamento com outros 2 estudantes internacionais. Então, essa é a realidade, tá? Você pensar realmente em ter um imóvel só para você, um apartamento só para você, levando em consideração o que você vai ganhar trabalhando as 20 horas semanais, é praticamente impossível, tá? A não ser que você encontre alguma coisa assim que esteja completamente fora da realidade do mercado. Mas dividir um apartamento, de repente, de 3 quartos, ou até dividir um quarto, dependendo da sua disponibilidade, você começa a brincar com o seu orçamento e daí você consegue encontrar aí um ponto de equilíbrio, levando em consideração aquilo que você vai estar fazendo em termos financeiros com aquilo que você pode estar gastando. Lembrando também, né, Francisco, que eu não posso fugir disso daí, os programas dos colleges públicos, e aqui eu vou focar, é lógico, no Centennial College, os programas full-time, né, os programas de tempo integral, eles são ministrados de maneira diurna, ou seja, você pode ter aula pela manhã, ou à tarde, ou à noite. À noite é menos provável, tá? Mas pode acontecer. Então, a gente observa que os estudantes que trabalham durante o programa de estudos se dedicam à atividade do trabalho à noite ou nos fins de semana. Afinal, são os períodos onde há uma menor probabilidade de haver alguma atividade relacionada ao college. E aí muita gente me pergunta, Chatos, é possível, é factível você dar conta do conteúdo, das aulas, dos assignments, né, dos trabalhos em grupo, aquela coisa toda do college de trabalhar? Olha, é possível, não é fácil. Eu falo isso por experiência própria. Só que assim, eu consegui fazer. Você tem que ter aí uma agenda muito bem desenhada, né? Onde você vai ter condição de estar assimilando o conteúdo do college, afinal, você precisa ter boas notas, ter um desenvolvimento acadêmico interessante, e você vai ter aí que deixar um tempo livre, né? Para que você possa se dedicar a essa atividade do trabalho. Falando acerca do trabalho em si, geralmente, aí no Brasil, né, a gente tem aquela perspectiva de trabalhar como estagiário dentro da área que você já está estudando. Como, por exemplo, eu sou formado em jornalismo, eu me lembro que o meu primeiro estágio de jornalista eu consegui já no meu segundo semestre. Na realidade, infelizmente ou felizmente, não sei nem como avaliar aí no Brasil, essa prática de contratar estagiário virou aí uma métrica de contratar uma mão de obra semi-qualificada com um preço mais abaixo, né? Aqui, gente, a gente tem um estágio também. Quando o estágio ele é associado ao programa de estudos, é um co-op, é um field placement, é um internship, você vai conseguir estagiar na sua área. Só que, assim, é algo que é organizado pelo college, que vai passar aí pelo crivo acadêmico da instituição que você vai estar estudando, vai passar pelo crivo acadêmico do Centennial. Essas 20 horas semanais que você pode trabalhar é uma espécie de uma colher de chá que o governo canadense te dá para que você possa realmente estar tendo aí um capital de giro. Então, a gente observa que os estudantes, geralmente, eles conseguem trabalhos na indústria de serviço, tá? Então, você vai estar aí trabalhando como atendente de uma loja, você vai estar realmente trabalhando aí num restaurante. Eu, particularmente, trabalhei de garçom, tá, Francisco? O pior garçom da história de
de Toronto e ainda recebi umas gorjetas legais, cara. Que beleza, hein? Eu tenho certeza que você era um bom garçom. Mas são bem mais ou menos. Mas, então, a gente percebe isso daí. E esses trabalhos da indústria de serviço aqui em Toronto, eles são trabalhos que são relativamente fáceis de você conseguir, né? A gente percebe que a demanda da indústria aqui ela é muito grande. Tanto que o governo canadense concede essa colher de chá para os estudantes, porque sabe também que há uma demanda. Então, assim, é muito comum, tá? Novamente, não é fácil, mas é muito comum a gente observar aí os nossos estudantes trabalhando essas 20 horas semanais para realmente estar tendo aí um capital de giro, ter um recurso que vai complementar a renda ou, novamente, né, brincar com essas coisas do número e fazer essa renda dessas 20 horas semanais a cobrir toda a despesa. Isso daí vai depender muito do estilo de vida. Eu geralmente falo que quem está disposto a ter aquele estilo de vida de estudante, né, que se priva de algumas coisas, que sabe que aquilo dali é um momento de construção de um alicerce para o que está para vir lá na frente, de repente consegue se adaptar e passar por isso daí, entendeu? Eu diria que assim, que eu observo de uma maneira geral, né? E assim, é interessante porque o Atos está falando de Toronto e eu estou falando de Vancouver. A gente está nas pontas em que você tem o custo de vida, né? O aluguel mais alto, né, do Canadá. E mesmo dentro dessas cidades, você tem alternativas. É assim. Se você. Eu quero morar no centro da cidade. Isso é uma coisa engraçada, porque no Brasil, geralmente, o centro da cidade não é o melhor lugar para se morar. Né? Aqui acaba sendo vamos botar assim, não por comodismo, né? Mas assim, por uma logística mais facilitada, você não vai pegar trânsito. Os centros das cidades aqui são muito bem projetados, né? Ele acaba sendo também, por falta de espaço e tudo mais, o lugar mais caro para se morar. Né? Quando a gente vai pegar ali em metro quadrado, né? Acaba sendo um lugar mais caro para morar. Eu quero morar no centro da cidade, num apartamento sozinho. Olha, Vancouver ou Toronto, você não vai conseguir viver com os seus 1.100, 1.200 dólares ali. Não vai conseguir. Isso aí realmente só se você achar algo fora da curva, assim, completamente, que eu acho muito difícil acontecer. O próprio canadense, Francisco, desculpa te interromper. O próprio canadense, ele não. O próprio canadense, ele não mora só no apartamento. O canadense que vem, sei lá, que vem do interior para Toronto para estudar, ou que de repente é daqui de Toronto, mas eles têm aquele hábito de sair de casa quando entram na universidade, você não observa. Eles vão morar realmente numa espécie de uma república, com outras pessoas que estão vivendo ali aquele mundo universitário, aquela coisa toda, mas sozinho é algo que é muito complicado. Então, até para o próprio canadense, a gente percebe que essa não é a realidade. O que acontece, né? A gente trazendo, né, essa realidade daqui, num primeiro momento, vamos imaginar que você vai ganhar salário mínimo, né? Claro, mas eu posso trabalhar na minha área? Pode, né? A não ser que seja uma área que seja regulamentada e você não tenha regulamentação para assinar ali naquela. Sou um médico, vai ser mais complicado. Mas sou de marketing, eu sou de business ou o que for, poder pode. O que acontece é que, como você só pode trabalhar 20 horas semanais, é muito difícil o empregador te contratar para trabalhar para o período parcial, né? E, em contrapartida, os serviços mais gerais aqui, eles têm uma demanda absurda. Tudo bem, por mim, no início, comecei a trabalhar como você falou aí que você trabalhou, gente, como garçom, ou quero trabalhar numa loja, eu quero isso, tudo bem. Olha, isso aí dificilmente, claro, hoje a gente passa uma pandemia, né? Mas isso também daqui a pouco acaba. Mas mesmo com a pandemia, existem muitos trabalhos aqui que a pessoa consegue fazer para cobrir essas 20 horas, entregador, né? Esse está em mega em alta aqui, né? E tudo mais. Então, assim, se você precisar, vamos botar assim, se você tiver que, eu não tenho fundos a mais para viver além daquelas 20 horas semanais. Na minha experiência, diz que você consegue se ajustar, tá? Mas você tem que saber que você vai ter que se ajustar. O que é se ajustar? Ou se você for morar numa cidade pequena, ou se você vier para uma cidade grande, é morar um pouco afastado, como ali a gente usou o exemplo lá em Toronto, você tem Scarborough. Aqui em Vancouver, nós temos diversas cidades próximas a Vancouver que são muito mais baratas e têm assim, uma qualidade de vida, uma qualidade de serviços assim fascinante, que não perdem nada
para o centro da cidade, sim, excelentes restaurantes e tudo mais, mas você vai ter que morar um pouquinho mais afastado desse centro. E, de repente, aí dividir, né, um imóvel com alguém, alguma coisa nesse sentido. Dito isso, eu vejo muitas pessoas, Atos, se encaixarem nesse perfil. Estou indo para ir solteiro ou solteira, né, e vou ter que viver com o que eu vou ganhar daquelas 20 horas semanais. Né? É bem plausível isso acontecer, até porque, né, quando você tira férias no college, geralmente as férias do college são 4 meses. Nesse período você pode trabalhar por tempo integral, você deverá ganhar o dobro do que isso, né? Se a gente fizer uma alusão bem rápida, assim, o dobro de tempo, né? Mas durante as férias você não tem limite do quanto você pode trabalhar, não são 40 horas por semana, é quanto você quiser, né? Mas, assim, é importante você saber que é plausível você vir para cá solteiro, né, e viver das suas 20 horas. Você vai conseguir ter uma vida de rei ou vai conseguir morar exatamente onde você quer, sozinho? Não, não vai. Eu digo assim, eu sou meio enfático no não vai, é porque realmente é muito melhor você pensar que não vai conseguir do que vai conseguir, até porque para você conseguir isso é algo que seria bem, bem complicado, né? Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem que dá para a gente passar. O Atos falou uma coisa que eu achei bem legal. Você tem toda essa questão de você tem que focar nos seus estudos, né? Você está vindo para cá para estudar. Se você não passar no college, você não consegue tirar o seu PGWP depois. Você vai ter que pagar mais, vai ter que pagar aquela matéria de novo para fazer. Então aí você pode estar achando que você está se ajudando e não está. O que eu vejo, Atos, acontecer na prática, o que a gente pede para os nossos clientes é o seguinte: você está vindo, vou usar a Centennial aqui como exemplo, você que está me ajudando aqui com esse bate-papo, você está vindo estudar na Centennial. Você escolher um curso que vai te custar, ao longo dos 2 anos, ele vai te custar $32 mil. Tá? Você vai pagar isso à vista? Não, você não vai pagar isso à vista. Você vai pagar ao longo desses 2 anos. O que acontece você não pode contar com o dinheiro que você está ganhando aqui para se sustentar e pagar o college. Aí é onde a coisa vai pelo ralo. Né, Atos? Aí realmente não. E eu bato o martelo e te digo, olha, se for isso, não faça, se prepare melhor financeiramente. A 3RA, quando a gente faz a consultoria, Atos, quase metade do tempo da consultoria é para falar de programação financeira, que a gente quer que a programação financeira cabe no bolso daquela pessoa, né? Então, assim, agora, olha, eu tenho dinheiro do college de uma fonte externa, meu pai vai me ajudar, ou eu tenho um aluguel no Brasil, ou eu já tenho os $32 mil e tudo mais, né? Não adianta pagar à vista que não ganha desconto. Isso é uma pergunta muito normal de brasileiro. Você vai pagando parcelado ao longo dos seus estudos, né? Mas, tá, uma outra coisa que a gente pede sempre, Atos, é que a pessoa tenha um valor para se manter aqui no Canadá por pelo menos 4 meses. É um período de adaptação. É o primeiro semestre de aula. É onde você vai ter que se adaptar, né? Não só ao Canadá, mas também a uma metodologia diferente, a uma língua inglesa. Essa é uma coisa, Atos, que eu sempre peço às pessoas que estão programando para estudar online do Brasil pelo menos um semestre, faça isso. Sim. Quebre essa adaptação no meio. Porque quando hoje é possível, né? O governo canadense bateu o martelo, você pode começar maio ou setembro, né? Você pode começar do Brasil, né, e não ter o seu visto de trabalho após a conclusão do seu curso, né, que é o PGWP, afetado. Se você estiver nessa situação, faça isso. Você não sabe do que eu estou falando, manda uma mensagem aqui, um dos nossos consultores vai te explicar como é que isso funciona. Porque isso é uma maneira de você economizar muito. Porque você vai continuar com custo de vida em real, enquanto você faz um curso aqui no Canadá, que vai te ajudar no processo de imigração, né? E você quebra essa adaptação, né, Atos? Você tem uma adaptação ao college e deixa a adaptação ao país para um segundo momento. Eu acho isso, óbvio que nós não gostaríamos que estivéssemos passando uma pandemia, mas essa pandemia acabou trazendo algumas coisas muito interessantes para quem tem vontade de estudar no Canadá, né? Sem fugir do tema aqui principal que a gente está batendo esse papo, porque essa seria uma maneira de economizar, já que a gente está falando de dinheiro. Mas, assim, é possível, né, Atos? Mas tem que se adaptar um pouquinho, entender como é que é essa realidade daqui, né? Olha, inclusive essa coisa da preparação dos 4 meses, né, de ter, de repente, um recurso extra, aquela coisa toda,
eu acredito que isso daí é fenomenal, levando em consideração o que está acontecendo agora com o início das aulas online, né, porque você já consegue quebrar uma adaptação, mas eventualmente quando você vem para o Canadá, você vai passar por uma outra adaptação, e se for uma coisa mais clássica, né, que você vai vir para estudar e já viver aqui no Canadá, eu acredito que você deve encarar essa coisa dos 4 meses como uma espécie de seguro, sabe, Francisco? De estar ali, estar garantido. De repente, você só precisa de 2 meses para entender a dinâmica do college, para entender a dinâmica da vida aqui. Com 2 meses você começa a trabalhar, mas se você tiver outros 2 meses, você já vai criando uma reserva financeira. Você não sabe. Imprevistos acontecem, o dólar Justamente. sobe, tem tanta coisa, né, que Pois é. não tem como fugir, né, do tema financeiro quando a gente fala de vir estudar no Canadá, né, porque não é barato, a verdade é essa, né. Eu costumo dizer que o trabalho da 3RA é economizar o máximo possível nesse projeto. Ontem mesmo, né, eu fiz uma consultoria com um cliente e eu consegui, assim, na escolha de curso, economizar $10.000 para ele nessa caminhada, que eu achei bem legal. Ele ficou bem feliz com o curso, né, e tudo mais. Mas, assim, é importante que você entenda que o financeiro ele vai andar junto no seu projeto, ele é muito importante aí no seu projeto, né? Então, vamos convidar todos aqui. Desculpa, eu te cortei, cara? Então, eu só queria fazer um adendo em relação a algo que, de repente, a pandemia trouxe de legal. De repente, não para a sua vida, Francisco, eu sei que você já era bem engajado, mas para a minha, né? Como as coisas estão fechadas aqui em Toronto, aquela coisa toda, eu comecei a explorar com mais um ímpeto maior os parques da cidade de Toronto, né? Começar a fazer hike, estar em contato com a natureza. E assim, Francisco, sem dúvida nenhuma, a gente tem lindíssimos parques aqui em Toronto. Se você for estudar no Centennial, Scarborough é conhecido aqui em Ontário por ter a maior área verde, né, daqui da cidade de Toronto. E é um entretenimento para uma pessoa que está solteira, né, que de repente... E com a grana apertada, né? Apertada, você pode fazer gratuitamente. E assim, com a pandemia, é algo que trouxe assim, um status quo para esse tipo de atividade. E tem muita coisa para você explorar aqui, sem gastar quase nada, ou nada, né? É só ir para o parque, explorar as opções, e tem muita coisa bonita para se ver. Então, assim, opção tem e é possível. É isso aí. A você que está nos assistindo, muito obrigado. Fique ligado aqui nas mídias da 3RA Intercâmbio, né, que está vindo muita informação, muitos vídeos legais, trazendo pessoas que estão aqui no Canadá ou que trabalham com o Canadá para te trazer informação para que você venha para cá da melhor maneira possível. Um abraço grande a você que está aí nos assistindo. Tchau, tchau.